Fala galera, Marlon falando aqui de Cabo Frio, tá? Rio de Janeiro, a pontinha mais linda do Brasil. Show? Então galera, semana passada foi discutido aí a questão da regulagem, né, do motor, e também a gente está sempre brincando e discutindo aí sobre a questão do óleo, né? Sempre costumo dizer que é Lubrax, porra. Então galera, hoje eu vou dar um pequeno relato aqui daquilo que eu já usei, daquilo que eu já passei até hoje e dessa regulagem magnífica que eu aprendi em fevereiro do ano passado com meu amigo Walker, lá de Goiânia. Parceirão, tenho você como um pai, meu irmão. Valeu, tenho um respeito muito grande por você. Valeu, cara. Me ensinou muita coisa aí no período que ele ficou aqui. Também quero mandar um abraço pro Nenê, quero mandar um abraço pro seu Valdir Lacerda, tá? Excelentes mecânicos, esses são os únicos que eu conheço. Eu sei que tem vários, tá? Mas que eu já lidei. São os únicos que eu conheço. E assim, os caras são fenomenais, né? Então assim, eu quero pedir desculpa a eles, né? Que se eu falar alguma coisa aqui que possa vir de desencontro, né? Alguns conhecimentos, né? Algumas ideias que eles têm como mecânico. Mas eu vou expressar aqui aquilo que eu já vivenciei, tá? Vou colocar para fora aqui aquilo que eu já passei, né, nesses 3 anos de paramotor. Não sou um piloto muito antigo, porém eu já voei uma média de 450 horas em tudo quanto é condição que se puder imaginar. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos começar pelo óleo, né? Um assunto bem recorrente aí do grupo, tá? Qual é a minha ideia em relação ao óleo? De repente algumas pessoas têm dúvida. Existem várias pessoas que ligam para mim, tá, para perguntar sobre a questão do Lubrax. Uns têm medo, outros têm receio, outros têm tem até alguma dificuldade de entender, né, se isso realmente funciona, se não funciona. Então, o que eu posso dizer para vocês é que funciona. Eu tenho 400 horas voadas de Lubrax, tá? Eu já usei o mineral, que é o verdinho, tá? E quando eu comecei a ver o semissintético na prateleira, eu comecei a comprar o semissintético. Então é lógico, né? Obviamente eu vou dar preferência para o semissintético, tá? Então assim, galera, eu comecei a usar o Lubrax, tá? Amaciei os meus motores com o Steel. Nunca tive o hábito de usar Motul, ciente de que é um excelente óleo, excelente, é um óleo top de linha, tá? Um óleo extremamente, assim, todas as propriedades possíveis para poder o motor trabalhar com mais regularidade, né? Como muitos dizem aí. Eu acredito nisso, tá? É um óleo bem denso, por isso que vou usar a Vitorazzi aqui, porque é o motor que eu conheço, tá? Que eu mais conheço. Então, a Vitorazzi, ela indica esse óleo, né? Porque como o Betão mesmo diz, para eles lá é barato, né? Pra gente que se torna caro porque a nossa moeda é uma merda, né? Essa é a realidade. Então, o que acontece, galera? O Motul 800, que é o que eles indicam, ele é um óleo muito denso, né? Um óleo muito grosso, né? Então, o que acontece? Por isso que a Vitorazzi faz a indicação de usar o Motul de 1,5, 1,8, no máximo 2%. Por quê? Porque na explosão ali, solta aquelas partículas, cola na cabeça do pistão e pode travar os anéis. Ou seja, óleo também em excesso pode fundir o seu motor com o passar do tempo. Porque por mais que você faça descarbonização na regulagem, se você usar óleo em grande quantidade, existe a possibilidade, não estou dizendo que vai acontecer, mas é uma questão lógica, tá? Quando você abre o seu cabeçote, tá lá parece uma lixa 100, né? Aquela lixa grossona em cima da cabeça do pistão. Aquilo ali são as partículas, né, que explodem da queima, né? E ela gruda na cabeça do pistão. E dependendo da quantidade de óleo, ou o tempo que você levar para poder fazer uma revisão, tá? Você pode também fundir o seu motor achando que está abafando, né? Usando 2,5%. Você também pode fundir o seu motor. Então, por isso que a Vitorazzi pede para poder usar uma quantidade de no mínimo 1,5%, tá? 1,5% a 2%. É um puta de um óleo, não posso falar nada ao contrário disso. Só que eu tenho o hábito de usar o Lubrax, o famoso Lubrax, né? Então, o que acontece, galera? Por uma questão de inteligência, né, cara, e óbvia, eu não vou pegar um Lubrax e vou botar 2%, não vou botar 1,5%, porque é nítido você perceber que o Lubrax é mais fino,
né? Então, o que manda para mim, na questão de óleo, é a proporção que você usa. Se você tem um óleo fino, você vai usar numa porcentagem maior. Se você tem um óleo mais grosso, você pode usar numa porcentagem um pouco menor. Inclusive, existem pessoas até hoje que usam Motul 2,5 porque tem medo de baixar para 2, entendeu? Então já foi colocado ali na cabecinha dele um pontinho de interrogação, um medozinho, sabe? Já falaram meio que não desce, porque vai dar problema. Porque a gente acaba se habituando, né? Se habituando a usar de uma forma e a gente fica com receio de mudar, né? Como muitas pessoas me mandam mensagens perguntando sobre a questão de Lubrax. Pô, será que eu posso trocar mesmo? Pô, será que funciona? Será que essa merda não vai dar pau? Será que não sei o que? Eu falei, meu irmão, é contigo. Eu uso 400 óleos e faço duplo direto. Tá tudo muito parado, né? Mas eu faço bastante duplo aqui na minha região. Então, galera, em relação ao Lubrax, né? Nos meus motores eu usei Steel durante 15, 20 horas nos meus motores. E logo depois eu passei para o Lubrax, numa proporção de 2,5%, usando gasolina comum. E normalmente eu tenho o hábito de abastecer no posto BR, tá? A gente sabe que tem muita gasolina merda, muita gasolina podre aí. Então eu tenho esse hábito, beleza? Toda vez que eu abro a cabeça do pistão, tá aquela camadinha fininha de carbonização, eu vou lá, lixo, pá, fica rapidinho, fica novinho, não precisa ficar passando faca, não precisa ficar passando muita lixa. Só uma lixadinha básica com uma lixa d'águazinha e ele sai rapidinho, tá? O Petrone é testemunha, o próprio seu Valdir é testemunha, que já fez a descarbonização para mim. Então, você também tem uma facilidade na hora de limpar, dependendo da proporção. Se eu botar um Lubrax a 3,5%, é óbvio que a cabeça vai estar mais carbonizada, né? Então, é só a gente dar essa equilibrada aí em relação à porcentagem do óleo. Então, eu não tenho como acreditar, tá? Eu não consigo acreditar que os órgãos de fiscalização de qualidade de produto, vamos botar assim, permita que um óleo, tá, vá para a prateleira para poder dar problema no equipamento. Então, se eu acredito que se está na prateleira, ele tem a sua função, ele vai fazer a sua função. Porém, você tem que trabalhar isso aí, tá? Eu vou falar isso na parte de regulagem, tá? Principalmente na questão da vela, né? Da gente sempre estar olhando a vela. Então, assim, se você está usando um óleo mais fino, você usa a proporção maior. Se você está usando um óleo mais grosso, você pode usar na proporção menor, tá? Igual a Vitorazzi fala em relação ao Motul. Então, tem muita gente aí que não tem coragem. Tem muita gente que não usa 1,5, mas a própria Vitorazzi fala que pode usar 1,5 de Motul 800. Então, assim, não tem muita lógica. Às vezes a pessoa vai mais no que está dizendo, no oba-oba, né? Naquilo que já tem um hábito, entendeu? E aí ela se acostuma com aquilo ali e aí não quer trocar. Então eu troquei para o Lubrax e eu fiz todos os testes que vocês possam imaginar, tá? Todos os testes que vocês possam imaginar. Já voei de duplo, pessoa de 115 quilos, já voei com criança, já voei a 1.000 metros de altura, já botei 2.500 metros de altura, já voei na praia com sol, já voei na praia com frio, já voei na serra com muito frio. E a única alteração que eu tive no meu motor foi na baixa, entendeu? Só isso, porque a alta, uma vez regulada, você não precisa regular mais, tá? Isso, regular dentro, tá? Da cor ideal da vela. Então, por isso que você tem que estar toda hora acompanhando. Eu vou chegar nesse ponto ainda. Então, assim, galera, eu tenho total confiança no Lubrax, tá? Assim como eu tenho em outros óleos. Não tem problema nenhum, eu também não tenho problema nenhum de usar Motul. Meu problema do Motul hoje é isso aqui, né? Infelizmente, a nossa moeda é muito ruim, muito fraca. Tudo chega aqui pra gente muito caro, né? Então, assim, galera, partindo desse princípio em relação à mistura, a gente vai entrar agora na questão da regulagem dos motores. Me pediram aí semana passada para eu fazer um vídeo para eu ensinar como eu faço a minha regulagem. Eu quero deixar bem claro o seguinte, tá? Bem claro, que isso aqui não é uma verdade absoluta. Eu faço a regulagem nos meus motores, nos motores dos meus alunos e também já fiz em vários motores de amigos, tá? Eu faço esse tipo de regulagem. É uma forma de você afinar o motor
pelo ouvido e pela aceleração, tá? Não pelo achismo. 1.4, não estou dizendo que a Vitorazzo está errada em botar no manual dela, mas não adianta. Poucos motores pegam a regulagem padrão de fábrica. Poucos motores ficam bons. Você sempre tem que estar dando uma reguladinha, outra. Por quê? Porque os motores vão para regiões diferentes, temperaturas diferentes, altitudes diferentes. Então isso modifica muito. Isso modifica muito a questão da liberação, da passagem do combustível para poder alimentar o motor. Então, o que acontece, galera? Eu fiz um gráfico muito simples aqui na folha branca para vocês entenderem como que eu faço a regulagem, tá bom? Eu vou virar o telefone aqui para vocês enxergarem, tá? Como eu faço a regulagem, mas antes de tudo, o que eu costumo fazer? Eu não confio em regulagem que vem de fábrica, tá? Eu já peguei motor regulagem de fábrica aqui que o motor nem ligava. Eu também já peguei motor regulado de fábrica que pingava óleo pelo escapamento. Tá certo isso? Isso não tá certo. Então, quando eu digo que eu tenho total respeito pelos mecânicos, né, que eu conheço, e eles precisam, né, fazer a sua mecânica, dependem disso para poder sobreviver também, né, vivem disso. Mas eu também parto do seguinte princípio. O piloto, ele tem que saber o básico. O básico o piloto tem que saber. Então, assim, ele tem que aprender a regular um motor, ele tem que aprender a limpar um carburador, que é muito simples. Ele precisa identificar, ele precisa conhecer o seu equipamento. Isso aí é o mínimo, tá? Ele precisa aprender a trocar uma mola, ele precisa aprender a trocar uma cordinha. Coisas que eu não consigo fazer, eu levo no seu Valdir. Inclusive, em fevereiro agora, eu fui lá levar meu motor, troquei retentor, troquei rolamento do virabrequim. Ele deu uma geralzona no meu motor, porque isso eu não sei fazer. Mas o básico a gente precisa saber fazer. Então, o meu respeito pelos mecânicos é em cima disso aí, tá bom? Então, galera, vamos lá. Toda vez que eu pego um motor, eu tiro o lacre, fecho a agulha de alta e fecho a agulha de baixa. Beleza? Coloco ele preso num toco, numa coluna, coloco ele preso em algum lugar porque a gente vai precisar acelerar o motor, vai chegar a full. Então, para ele pra gente não ter um acidente, né? Então, a gente precisa estar com ele apoiado em algum lugar. E aí, o que eu costumo fazer? No Monster, tô falando do Monster, tá? Na agulha do Monster da alta, tem um furinho. Quando a gente vai regular esse motor, o Monster, sem um ilhóis ali, a gente tem uma dificuldade de rodar ali, porque às vezes a mão tá suja, um pouquinho de graxa, um pouquinho de óleo, e ele é meio pesadinho, aquela molinha, às vezes é um pouquinho apertada, uns são mais molinhos que o outro, mas às vezes a gente pega uns que não dá para você não consegue girar na mão, tá? Então, o que eu costumo fazer? Eu pego um ilhóis de chave, passo dentro daquele furinho ali e deixo o ilhóizinho ali pendurado, de preferência um ilhóizinho pequeno, porque ali você tem manejo, tá? Aqui no dedo você tem como pegar naquele ilhóis ali e girar a agulha abrindo ou fechando sem ter nenhuma dificuldade, tá? Por que isso é importante? Porque o motor vai estar ligado, você vai estar ali a 5 centímetros da hélice, então tem que ter muito cuidado com isso, porque se você tenta fechar aquela agulha ou abrir e a sua mão escorregar, você pode machucar a mão. Então eu costumo usar um ilhóizinho de chave, coloco naquele furinho para eu poder fazer a regulagem, abrir ou fechar. Beleza? Então vamos lá. Normalmente o que eu faço? Eu fecho as duas agulhas, abro 15 minutos da agulha de baixa. Por quê? Porque é necessário que o ar penetre ali dentro do carburador para ele mexer a membranazinha dentro do carburador para puxar combustível. Se a agulha de baixa estiver totalmente fechada, eu acho difícil o motor ligar, tá? Então, o que acontece? Eu abro ela 15 minutos, eu não vou falar de 1/4, 2/4, porque às vezes eu até me embolo com isso. Então, eu vou falar em minutos, tá bom? E horas, para vocês entenderem. Então, o que acontece? Eu pego, abro 15 minutos da agulha de baixa e a agulha de alta continua fechada. Então, o que eu faço? Apoiado, né, preso numa coluna, em um cavalete, ou qualquer outra coisa que o motor na aceleração não possa vir para cima de você. O que eu faço? Eu me posiciono ajoelhado na frente do motor, com esse ombro aqui na selete, tá? Esse ombro aqui na selete e o acelerador na minha mão direita. Tem gente que tem um hábito de acelerador na mão esquerda, não tem problema, o lado não influencia muito não.
Mas é óbvio que como o carburador fica do seu lado direito, você de frente para o motor ele fica do seu lado direito, então você vai ter que mexer pelo lado direito, pelo lado esquerdo do motor, ele de frente para você. Então é sempre bom você se posicionar, tá? Segurando na coluna, atrás da coluna, e aí você vai começar, você ligou o motor, ele vai funcionar. Ele não vai bater o motor ali, tá? Até porque não vai dar tempo de chegar na temperatura de 230, 240, 250 para fundir o seu motor. Entendeu? Então o que acontece? Eu me apoio ali com o acelerador, eu ajoelho e começo a acelerar. Nisso, a alta não vai me permitir me dar uma aceleração acima de 4.000 giros. Por quê? Porque só a baixa está aberta, a alta não está aberta. Então o que acontece? O motor vai querer acelerar. Eu vou fazer uns sons aqui, no ri não, tá? Mas vocês vão entender perfeitamente o que eu quero dizer. Então você acelera o motor, ele vai ficar assim, você vai tentar, ele não vai jogar para o full. Por quê? Porque a alta está fechada. Então o que eu costumo fazer? Eu com a mão esquerda eu vou lá naquele ilhós, começo a abrir a alta devagarzinho e eu aqui com 60% de aceleração, tá? E o motor está mordendo, querendo ir, mas não vai porque a alta está fechada. Então eu começo a abrir a alta. Começo a abrir a alta, vai chegar uma hora que ele vai começar a desenvolver. Então ele vai começar a acelerar. Vai começar a acelerar. Você sente que o motor está empurrando e sente quando o motor não está empurrando. Não é verdade? Isso aí todo mundo sabe. A gente bota ele nas costas, a gente sabe quando ele tá legal, pô, o motor tá esquisito, não tá com aquela força, a gente sente. É a mesma coisa. Então, essa regulagem eu tiro pelo som, tá? Do motor e também pela aceleração. Então, o que acontece? Vou abrir na alta, acelerando, vai chegar uma hora que ele vai disparar, que ele vai dar um full, você vai chegar no fullzão dele. Ou seja, na hora que você acelerar tudo, ele vai estar gritando. Se você continuar abrindo, tá? Isso aí que é importante. Se você continuar abrindo a agulha, ele vai começar a morder porque a mistura está começando a ficar rica demais. Ou seja, está entrando muito combustível dentro do carburador. Então ele não está dando tempo de queimar aquilo tudo que está entrando na cabeça do pistão. Então o que rola? Você acelera, vai abrindo. Na hora que ele começar a morder, ele está lá no ponto de full, está no ápice. Na hora que você abrindo, tá? Não é fechando. Ele começar a morder, ou seja, cara, você já atingiu ali o nível de mistura rica. O nível de mistura rica não, você atingiu um nível de... como é que eu posso dizer? Você deixou ele muito gordo. Ele já está começando a ficar gordo, assim, com muito excesso. Então, o que acontece? Você está lá, ele está embolado. Você volta um pouquinho. Ali é o ponto que eu uso da alta para os motores, tá? Aí eu vou explicar a vocês aqui depois no gráfico. Uma linhazinha bem curta do essencial para o rico e do essencial para o pobre, tá? Vocês vão entender isso já já. Então, ele mordeu, você está abrindo, se continuar abrindo ele vai morrer. Então, o que acontece? Você volta, parou o motor, parou a agulha, não precisa mais mexer na agulha de alta, tá? Aí, depois, o que acontece? Nós vamos para a regulagem de baixa. A regulagem de baixa, normalmente eu faço a regulagem de baixa da seguinte forma, tá? Eu pego o gatilho e já dou uma acelerada até o full, tá? Ou seja, o motor, para mim, ele tá ideal quando você já mete o dedo, ele já vai direto pro full sem morder. Faz, sabe? Ele dá essa aceleração sem dar nenhuma mordida, nem para mais ou nem para menos. Então, se ele está mordendo e ele está em 15 minutos, é porque ele está com falta de ar, correto? Em relação à agulha da alta. Então, o que você vai fazer? Você vai lá na agulha de baixa, agora a gente vai regular a baixa. Você vai lá na agulha de baixa e vai abrir ela tipo que 5 minutos, além do que já estava. Abriu, liga o motor. Se ele não fizer, se ele fizer assim, ó, desenvolver depois,
é porque ainda está precisando abrir um pouquinho. Aí você vai lá de 5 em 5 minutos, você vai abrindo. Vai chegar uma hora, tá? Que eu não vou te dizer aqui que é 1/4, 3/4, 1,5. Não, é pelo som que eu vou. Vai chegar uma hora que você vai apertar e ele vai acelerar direto. É aquela tomada que você precisa na hora da decolagem. Na hora que você está com a vela na cabeça, que você acelera e aí você já sai logo, já sai correndo. Não dá aquela mordida de um vento muito fraco, por exemplo, na inflagem que você precisa virar rápido ou então sair de alpina. Então o que acontece? É bom o motor já você dar aquela explosão nele. Então eu regulo ele dessa forma, tá? Aí eu vou mostrar no gráfico para vocês aqui o porquê que eu acho difícil de uma regulagem dessa dar problema, beleza? Eu vou virar a câmera aqui. Então vamos lá. Aqui eu tenho um gráficozinho, deixa eu virar a câmera aqui, ó, assim fica melhor. Aqui eu tenho um gráficozinho muito básico, tá? Essa aqui, galera, é a aceleração total do motor, tá? Vamos dizer que seja o curso do acelerador até você chegar no full, beleza? Então aqui eu dividi aqui, ó. Aqui no início a gente tem a aceleração de lenta até 4.000, 5.000 RPM, tá? E aí daqui para frente, do ideal para frente, o motor já começa a atingir 7.800 a 8.500 RPM. Ele já consegue chegar nessa quantidade de giro, tá? Então essa aqui é uma suposição, que é a média, tá, do RPM alcançado pelos motores. Não precisa mais do que isso, né, para a gente poder decolar. Principalmente aqui, não precisa mais de 8.500 giros para você poder decolar, tá? Então aqui tá a mistura da agulha, o ponto ideal de regulagem do motor, o ponto de equilíbrio, aquele centrão mesmo onde ele tá perfeito, certo? E aqui eu tracei duas linhas para vocês entenderem que, vamos lá, aqui que acontece a maior parte da fundição de motor, beleza? Lá atrás eu disse que eu acelerava o motor, e quando ele começava a embolar, e abrindo a alta, e quando ele começava a embolar, eu reduzia um pouco. Quando ele começa a embolar, é porque ele está passando dessa linha aqui para o excesso. Aqui está em excesso. Isso tudo aqui é mistura rica, isso tudo aqui é mistura pobre, tá, gente? Ó, tá bom? Beleza? Isso tudo aqui é mistura rica. Isso tudo aqui, essa linha aqui do meio para cá é mistura boa, vamos colocar assim. E daqui para trás é mistura ruim. Isso aqui é uma outra coisa, tá bom? Então, o que acontece? Quando você chega no excesso, que ele começa a embolar, que você volta um pouquinho para ele atingir a aceleração, ele vai estar do ideal para o rico. Então, aqui dentro existe uma aceleração máxima. Existe uma aceleração máxima. E aqui também acontece a mesma coisa. Se você pega do ideal e fecha o combustível, dentro dessa linha aqui, ó, esse número aqui não tem nada a ver com o que eu estou explicando não, tá? Esse número aqui não tem nada a ver com o que eu estou explicando não. Dentro dessa linha aqui do ideal para a mistura pobre, também existe uma aceleração máxima. Também existe uma aceleração máxima aqui. Então, o cuidado, ele está aqui dentro. Quando você abre a alta e chega a embolar, que você está em excesso aqui de combustível, significa que você está do ideal para o rico. Ou seja, se você embolou, você voltou um pouquinho e ele atingiu a aceleração máxima, você vai estar dentro desse parâmetro aqui, certo? Agora, se você chegar no ideal, eu acho que eu vou fechar um pouquinho meu motor, porque meu motor está bebendo muito, tá? Aí já não tem nada a ver com a aceleração, tá? Não tem nada a ver, tem a ver com a economia. Você vai entrar dentro desse limite aqui. É aqui que você pode se ferrar. Porque existe também aceleração máxima aqui dentro, tá? E também aqui dentro existe aceleração máxima. Só que eu regulo de trás para frente. Eu embolo ele
coloco ele em excesso para voltando ele atingir a aceleração máxima. Então ele fica próximo, ele fica dentro desse campo aqui, ó. Ele fica aqui dentro. Então eu tenho certeza que aqui ele nunca vai fundir o motor por falta de lubrificação. Entenderam? Então é isso que eu faço. Eu dificilmente, meu motor está fazendo 4,5, 5, eu dificilmente, cara, eu venho e dou uma diminuída. Eu não quero que ele entre aqui dentro, porque aqui eu estou numa negativa, eu estou numa descendente, cara. Eu estou tirando combustível, estou tirando mistura, eu estou empobrecendo ele, eu estou dentro da linha da pobreza aqui, ó. Eu estou empobrecendo ele para ganhar mais consumo. Só que entendam, cada motor é um motor. Tem motor que faz 3,5 litros, 4 litros, tem motor que faz 5. Dificilmente você vai conseguir chegar perto da onde o motor do seu amigo faz, cara. Isso aí, cada motor é um motor. Gente, entenda, isso aí é uma opinião minha pelo que eu já voei, tá? Pelo que eu já vi, tá? Em relação aos meus amigos, as pessoas que voam aqui do meu lado, já tentaram chegar próximo ao próprio Daniel aqui da Parajet, tentou chegar próximo a minha regulagem, mas não consegue. Não consegue. Por quê? Porque o meu motor pegou aquela regulagem, a particularidade dele. Entendeu? Da mesma forma que quando eu tinha o Bolt, eu fazia 6, 6,5 e o Bolt do Petrônio fazia 5. Eu não conseguia chegar, senão eu ia entrar aqui dentro, cara. Ó. Eu ia ficar nessa linha de risco. Entendeu? Então vamos lá. A regulagem eu faço de trás para frente. Eu vou liberando a agulha da alta e aí quando ele atinge o ideal, vai lá em cima a aceleração, lá em cima, tá? E aí depois eu continuo abrindo devagar e ele começa a embolar, porque está tendo excesso. Perfeito? Aí ele deu excesso, eu retorno um pouquinho até ele atingir a velocidade máxima, o RPM máximo aqui, porque aqui dentro ele também atinge, e aí pronto, eu fico dentro desse campo de segurança aqui. Ou seja, ele fica dentro do ideal para o excesso. Ele não fica dentro do ideal para o pobre. Entendeu? Então a segurança que eu tenho em relação à regulagem, do jeito que eu faço, é dentro disso aqui. Entendeu? Então o que acontece, cara? Fica a dica aí. A galera que tiver alguma outra dúvida, se quiser me perguntar, me chama no privado, beleza? Não tem mistério. É lógico, gente, que todo cuidado é pouco, certo? Uma das coisas que eu costumo fazer aqui é sempre olhar a vela, principalmente depois de uma revisão. Porque o melhor termômetro que a gente tem não é um TTO, entendeu? O melhor termômetro que a gente tem é a coloração da vela. Então, toda vez que eu faço uma regulagem, eu faço um voo, faço 2 voos de 2, 3 minutos, dou aquele fullzinho, faço um 8, faço um 0, pouso e olho a vela, para ver a coloração da vela. A partir dali que eu tenho certeza de que a regulagem ela ficou perfeita. E, graças a Deus, dentre todas essas regulagens que eu já fiz até hoje, ela tem ficado perfeita fazendo essa regulagem aqui. Entendeu? Agora, gente, tem que tomar muito cuidado também com os componentes do motor, né? A gente sabe que dentro do carburador existem várias películas, existem várias juntas que também influenciam no desenvolvimento do seu motor. Então, você tem que estar como? Legalzinho, perfeitinho com ele lá, para que tudo ocorra de maneira perfeita. Beleza? Vou virar aqui agora. Mandar um beijo para vocês. Lubrax, porra. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu quero dizer para vocês que eu sou um cara que estou aprendendo a cada dia, tá? Isso aqui é um conhecimento que eu adquiri, que eu tenho o maior prazer em estar passando para vocês. Tem muita gente que tem medo de regular, fica dependendo dos outros para poder regular, tá? Mais uma vez, em respeito ao Nenê, ao seu Valdir, eu acho que isso é uma coisa básica que todo piloto tem que saber, tá? Todo piloto tem que saber se virar, dentro das questões básicas ele tem que aprender a se virar, entendeu? E eu aprendi assim e tem dado certo até hoje. Beleza, galera? É isso aí. Vamos aguardar aí, se Deus quiser, esse troço vai passar em breve, a gente vai estar participando de novos eventos aí. Ano que vem, se tudo der certo, aqui juntamente com a Prefeitura de Arraial, não sei como é que vai ficar essa praga dessa pandemia aí, a gente vai estar fazendo o segundo Arraial Fly Fest, tá? Com
trocentas paradas maneiras para vocês. Vamos fazer um evento melhor do que foi o primeiro, com muito carinho, né? Vamos consertar os erros do primeiro para a gente tentar ser melhor no segundo, tá bom? E aí, galera, só me chamar no privado, deu aí, eu acho que 30 e pouquinhos minutos, 30 e poucos minutos aí de vídeo, mas eu acho que é válido, né? É melhor perder 30 minutos aí tentando aprender alguma coisa que você não sabe do que de repente você fundir um motor por não querer aprender, né? Porque eu acho que a gente tem que estar buscando a cada dia o aperfeiçoamento aí. Valeu, galera, ó, um abraço para vocês, fica com Deus, qualquer coisa só me chamar no privado. Fui! É Lubrax, porra!